É muito normal você atrasar no dia a dia dos seus estudos e é muito comum também começar a estudar para o Enem em maio ou junho. Muita gente faz isso, tem gente que começa a estudar até em agosto e algumas pessoas conseguem um ótimo resultado. E o que você não pode deixar acontecer é esse atraso te tirar a tranquilidade, você ficar desesperado e deixar de fazer o seu melhor até a prova. Isso sim é o perigo. Existem vários mecanismos que você pode utilizar para render mais nesse período que falta e tentar tirar o atraso. Então eu resolvi fazer esse vídeo porque muita gente me pergunta: ainda dá tempo de estudar para o Enem? Não estou conseguindo acompanhar, vou deixar de ir bem na prova por causa disso? Então eu vou contar alguns mecanismos que eu usava para garantir que você tenha um bom rendimento até a prova. Então se você sempre atrasa, e de novo, todo mundo atrasa em um momento ou outro, isso não é um problema sério. Tem tópicos que demoram muito mais, tem gente que é mais rápida numa matéria, tem gente que é mais lenta em outra matéria. Todo mundo vai atrasar. Você precisa ter, assim, que mecanismos eu vou usar para conseguir me recuperar quando eu atrasar. E para quem quer começar agora, você usa esses mesmos mecanismos de tentar correr atrás do seu atraso para estudar o máximo possível até o dia da prova. São mecanismos para aumentar a sua produtividade, aumentar seu rendimento. Então vamos lá. O primeiro mecanismo que eu usava, eu uso até hoje e coloco nos meus cronogramas é de reservar já um momento da sua semana para você fazer revisão e tirar atraso. Essas coisas não é para fazer de vez em quando, tem que ser parte da sua rotina. Fazer revisão e tirar atraso. Então, já sabendo, antes de atrasar, já sabendo que você vai atrasar, reserva um tempo para isso. Não deixa a sua semana inteiramente completa de conteúdo, porque quando você atrasar, você vai entrar em desespero, porque não tem como fazer os conteúdos que faltaram. Então você faz assim, ó, já sei que vou atrasar um pouquinho. Deixa eu deixar, sei lá, umas 4 horas do meu sábado para fazer o que faltou, pelo menos o que é mais importante. E aí você checa o que é melhor para você em termos de dia ou horário para fazer essa recuperação, mas já deixa agendado. Esse horário é feito para isso, para eu tirar meu atraso. Então, por exemplo, no meu cronograma eu deixei a sexta-feira para essas coisas, no cronograma anual. Mas dependendo do cronograma eu mudo o dia. No último eu fiz assim. Você tem que ver para você o que é melhor. Pega um período, não coloca 1.000 conteúdos para você ver, porque não vai dar tempo de ver 1.000 conteúdos, deixa um tempinho para você se recuperar. Isso é importante, é tão importante do ponto de você conseguir fazer tudo, como da sua sanidade mental mesmo, porque você começa a atrasar, vira uma bola de neve e você começa a ficar desesperado, acha que não tem mais chance, desiste de estudar. Então, melhor você ver o básico bem feito, reservar um tempo para ver se faltou alguma coisa e tirar esse atraso, do que criar essa bola de neve. Essa bola de neve, você vai chegar no dia da prova com um nervosismo de, eu poderia ter feito melhor. O importante é assim, a partir de agora, o que você vai fazer até a prova para ser o mais bem sucedido possível. E aí você vai acumulando os mecanismos para ter o maior proveito, né? Aí o segundo mecanismo é assim. Se você tem uma matéria que você é muito rápido ou já domina muito essa matéria, tenta fazer, em vez de fazer 2 blocos separados, em 2 semanas separadas, tenta fazer em um bloco 2 blocos. Em um período, em uma semana, você tenta fazer 2 blocos já dessa matéria que você é super rápido ou tem facilidade. Se você faz assim, você vai ter um bloco livre na semana seguinte para fazer uma matéria mais difícil, para tirar atraso, para fazer revisão. Então é muito mais produtivo. Você começa a pegar essas coisas que você tem facilidade e agrupar elas, que aí você ganha na primeira semana, você ganha um período, na segunda você ganha outro período. Você vai ganhando um monte de período, aumenta muito sua produtividade para você gastar tempo no que tem maior peso, no que você tem maior dificuldade. Aí você escolhe como vai gastar. Não é para simplesmente não usar esse período que sobrou. Você tem que usar esse período que sobrou para tentar estudar o máximo possível até a prova. E mesmo que você considere, se você acha que não tem facilidade em nenhum tópico, ou não é rápido o suficiente, tem algumas matérias que você vê o nome do bloco. Se o nome seguinte do bloco você vê que é um assunto muito parecido, é só uma continuação, você já tenta agrupar os dois e fazer em um também. Você também tem essa forma de tentar ganhar tempo. Então vai, dando um exemplo do meu cronograma. Tem um bloco que é ascensão do feudalismo, e aí tem o bloco da semana seguinte que é queda do feudalismo. Se você não é completamente perdido em história e está com dificuldade de seguir por falta de tempo, porque tem muito conteúdo, tenta agrupar esses dois e faz um estudo mais enxuto e vê no mesmo dia ascensão e queda do feudalismo. Claro que você não vai gastar, não vai ver em tantos detalhes quanto você veria gastando um período em cada semana, mas você pelo menos vê o que é mais importante desse tópico e ganha um período livre na semana seguinte. Então tem formas de fazer assim, de agrupar 2 blocos, mesmo que você não seja ultra rápido em alguma matéria. Então pensa, esse segundo mecanismo, pensa o que é possível para você, que é juntar 2 blocos em um para que sobre um bloco. Quanto mais você conseguir fazer isso,
no cronograma inteiro, mais tempo livre você vai ter para focar em outras coisas. E aí você já tem dois mecanismos para agrupar, usar os dois e já melhorar um pouco. E agora vamos para um terceiro mecanismo, que para quem está usando o meu cronograma é mais simples de fazer, mas tem algumas plataformas que também fornecem ferramentas para você fazer isso, que é o seguinte: começou a atrasar demais, nunca consegue terminar nenhum bloco, você vai ter que tirar do seu cronograma as coisas que são bem menos importantes e deixar para estudar em outro momento. Então, por exemplo, no meu cronograma eu coloco vários mecanismos para isso. Eu coloco em cada bloco, eu te falo, ó, esse bloco aqui é muito raro, e coloco o tanto de questão que caiu nas últimas provas do Enem. Em alguns blocos caiu, sei lá, 50 questões nos últimos Enems, e em alguns blocos caiu uma questão, duas questões, ou até nenhuma questão. Esses blocos que eu marco no cronograma, ó, esse aqui é raro de cair, você pode deixar para ver em outro momento. Tira ele desse momento da sua agenda, coloca numa lista de pendências para um dia você talvez dê uma olhada e já pula para o próximo bloco que provavelmente é mais importante. Então esse é um dos jeitos de, assim, deixar de fazer agora o que não é tão importante para focar no que cai mais na prova. Isso para quem está bem atrasado. Se mesmo assim você acha que não está dando conta, dentro de cada bloco eu coloquei para você no cronograma o nome dos tópicos daquele bloco e falei, ó, esses tópicos dentro desse bloco são os mais importantes. Então você tem dois mecanismos para eliminar da sua vida o que cai menos. Óbvio que o ideal é ver tudo, mas ver tudo é num cenário assim, de quem tem bastante tempo, de quem já tem uma base razoável. Se você vê que nunca consegue terminar os blocos, ou vai começar o seu estudo em julho, sei lá, você vai ter que usar alguns mecanismos para cortar o que não importa tanto. Faz parte do jogo. E se você tem alguma plataforma, você não precisa usar necessariamente meu cronograma, que já faz esse trabalho para você. Se você usa alguma plataforma, tem plataformas que colocam percentual de relevância. Quais tópicos são mais importantes, quais são menos, através de um percentual, que, sei lá, varia de 0 a 100%. Você vai estudar sempre os tópicos com uma relevância maior. Então, se você pega, por exemplo, um monte de tópico com 70%, é bem relevante. E aí tem tópico de 1%, 2%, é pouco relevante. Você vai fazer a mesma coisa que você faria com o meu cronograma, mas usando esse percentual. Se é pouquíssimo relevante, coloca numa lista de pendência. Quando sobrar um tempo, ou quando você estiver num período de atraso, você vai dar uma olhada. Mas não deixa de fazer o que é mais importante, o que é principal, que é o que vai te dar bem mais nota. E aí você já passa a ter mais um mecanismo, você passa a ter três mecanismos que agrupados vão funcionar melhor do que apenas um deles. Então vamos para mais um mecanismo, que eu chamo de blocão de questões. Para cada bloco que você vai estudar do seu cronograma, você tem sempre uma parte teórica e uma parte de exercício. É importante que você faça os dois. O exercício vai fazer com que você cheque se você realmente entendeu a matéria e faz com que você absorva um pouco mais daquilo, que você não esqueça tão facilmente. Então é importante você sempre trabalhar com essa dupla, teoria e questão. Nas minhas agendas, eu tendo a colocar até, você faz teoria em um dia e questão em outro. Você até pode fazer algumas questões no dia da teoria, só para ver se entendeu, mas depois faz uma boa parte das questões em outro dia, para te obrigar a lembrar a matéria que você viu da teoria. Então eu gosto de fazer essa separação. No meu cronograma eu coloquei agenda básica e agenda avançada. Quem não quer fazer a separação usa a agenda básica. Eu acho que o resultado é bem melhor quando você faz teoria num dia, questão em outro, porque você é obrigado a lembrar o que esqueceu da teoria. Para mim funciona melhor assim em termos de memória, eu acho superior, por isso que eu coloco na agenda avançada. E aí tem um mecanismo que você pode usar, considerando que você vai ter esses dois horários, um de teoria e um de questões, para ganhar tempo também. Como que eu fazia? De vez em quando, em matérias que eu ia razoavelmente bem, eu juntava, em vez de fazer a parte de questões toda semana, eu agrupava algumas. Então, por exemplo, fiz a teoria de Química 1. Ó, esse tema é razoavelmente tranquilo para mim, não preciso fazer agora as questões, eu acho que eu dou conta do recado. Vou lá e faço mais um tópico de química. Também achei razoável, não vou gastar o tempo das questões, vou para o meu terceiro tópico de química. E já vi três teorias de química, aí sim eu falo, beleza, vou pegar um período de exercícios e vou fazer as três simultaneamente. E o que acontece quando você faz isso é que antes tinham 6 períodos reservados, 3 para teoria e 3 para exercício, eu usei os 3 de teoria e só um de exercício, para fazer os exercícios das 3 frentes. E aí ficam sobrando 2 períodos de questões que eu posso usar de novo numa matéria que eu tenho mais dificuldade, para tirar atraso. Então eu também agrupo algumas coisas
para que sobre tempo para que eu faça outras. E aí tem um último mecanismo, mas esse assim, esse é um pouco mais perigoso que os outros. Você tem que ter uma base bem boa na matéria para poder usar esse. Eu usava de vez em quando, com muita parcimônia, mas usava. Eu acho que é bom você ter ciência de que é possível fazer isso. Se tem algum tópico que você já considera que você é muito bom naquele tópico, o que é ser muito bom naquele tópico? Quando você faz uma lista de 10 exercícios daquele tópico, você erra um. Você não tem dificuldade nele. É raro você errar questão daquele tópico. Pode ser de qualquer matéria. Cada um tem facilidade numa coisa, cada um já teve uma base maior em um tópico ou outro. Se você está num nível assim, que você acha que a aula não vai te ensinar algo a mais do que você já sabe, porque você sabe bastante daquele tópico, você pode até pular a parte da teoria e se basear em questões e revisão. Mas, de novo, isso assim é um último recurso e se você se garante muito naquela matéria. Não deixa de ver teoria se você não sabe tudo da teoria. É besteira, porque a prova vai perguntar a mesma coisa de um jeito diferente, você vai errar porque não sabe a teoria direito. Então isso é assim, é um último recurso. Eu usei bastante. Eu usei para matemática básica, que eu achava que já dominava. Eu usei para estequiometria, que eu tinha uma certa facilidade. E eu usava, às vezes, para uma aula que a minha revisão ativa já era muito parecida com a aula do professor. Então não ia adiantar muito eu ver a aula de novo. Mas, de novo, não usa essa tática à toa. Você tem que saber a matéria bem antes de poder pular a matéria, né? Não faz sentido se você não tem uma base boa. Mas é aí, te dei 5 mecanismos. Se você conseguir usar uns 3 deles, pelo menos, o seu nível de produção, seu nível de quantidade de estudo, do que realmente importa para a prova, vai evoluir demais. Você vai ser bem mais produtivo nesse tempo que resta, o que torna viável que você atrase eventualmente, que você comece a estudar para o Enem perto da prova. Claro que quanto mais você conseguir estudar, quanto antes você começar, é melhor, porque você vai ver mais matérias que os outros que vão ter uma lista de pendência grande para fazer. Mas você pelo menos consegue ver o mais importante, o grosso, o que dá mais questão, o que te ajuda no TRI. E toda vez que você optar por pular algo, seja pular a teoria, pular a questão, ou pular os tópicos que quase nunca caem, não deixa de escrever isso em algum lugar, numa lista de pendências, para sempre que você tiver uma chancezinha, um período a mais de revisão ou de tirar atraso, você olhe para essa lista e vê se tem algo importante que você não fez até agora. Aí você pega e faz. Então é bom você ter um registro do que você não fez, para conseguir tentar ver em algum momento até a prova. E aí quem está usando o meu cronograma já tem um monte desses mecanismos embutidos, só tem que saber usar direitinho. Então espero que esse vídeo tenha esclarecido um pouco mais. Para quem não conseguiu pegar meu cronograma, que eu sempre distribuo de graça, mas no lançamento do vídeo apenas, eu pretendo redistribuir quando o canal chegar em 50 mil, porque vai ser uma data comemorativa. Eu fiz isso com 10 mil, eu fiz isso com 20 mil, vou fazer agora com 50 mil. Então não deixa de se inscrever para chegar mais rápido aos 50 mil. Se você quer urgência em pegar esse cronograma, está interessado, aí você tem que virar membro do canal. Vou deixar as instruções como eu sempre deixo na descrição. Então o vídeo de hoje é esse. Te falei 5 mecanismos para você ficar mais produtivo, para você não atrasar tanto e para quando você atrasar você não entrar em desespero. Espero que te ajude muito. Obrigado.